Gente, eu queria começar perguntando não, mais um comentário. Eu sinto que esse filme tem uma identidade muito feminina, não só por ser um câncer de mama, mas por contar histórias de mulheres. Mulheres que seguram a barra umas das outras, que entendem os dramas umas das outras. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa questão, sobre como as mulheres que assistirem vão poder se identificar e aprender e pensar, refletir sobre suas vidas. Esse filme tem isso sim. É um filme de questões femininas, né? Porque não só a questão, claro, do câncer de mama, que é nosso, né? Mas várias questões de ex-marido, de comportamento masculino, né? Várias questões ali do filme são do universo feminino. E é feito a partir de uma mulher, as roteiristas são mulheres, a diretora era mulher. Então tem uma sensibilidade, tem um olhar, né? Tem uma problemática toda que é do mundo feminino, sim. E tem um aspecto que a gente conversou muito, assim, escrevendo, na hora de transpor do blog para o cinema, que era: vamos entender uma coisa, né? Assim, as mulheres, a gente tem uma competição no mundo entre as mulheres, né? O cabelo, a pele, não sei o quê, não sei o quê. Não vamos fingir que isso não existe. Mas na hora que o bicho pega, você se apoia. Se tiver uma inimiga sua passando mal no banheiro, você vai ajudar. Isso é mulher. Você pode implicar com aquela pessoa, mas... E aí a gente construiu uma história que cada mulher traz algo para essa mesa, né? Então a relação da Clara com a nova esposa do ex-marido, você jura que vai ser um problema, mas elas conseguem entrar num lugar de vulnerabilidade, elas conseguem entrar em outros lugares nas suas relações. Então foi isso que a gente buscou também com relação ao feminino. Relações mais profundas e mais interessantes entre mulheres. E não só ficar no que a gente já viu 800 vezes, que eu acho que não reproduz mais o que a gente é. Quando vocês receberam o convite para fazer esse filme, para estar nessa produção, o que instigou vocês a querer ter esse trabalho na carreira de vocês, a querer contar essa história agora? Bom, eu vou começar porque depois ela tem um lugar de fala aqui enorme, que é de roteirista, de contar essa história é dela. Mas, para mim, foi a necessidade de estar junto com essas mulheres todas, contando essa história. Quer dizer, eu passei também por isso, tenho um caso familiar, também de câncer de mama. Então, eu olhei, o coração apertou, eu falei, eu tenho que estar aí. Tenho que estar junto com elas, junto com esse mulherio todo, né? E muitas vezes foi difícil, algumas cenas, claro que bateu num lugar meu, né? E outras cenas também, a maneira que esse personagem, que a Leda tem de estar no mundo, né? A leveza que ela traz pro filme, o humor dela, também me ajudou a repensar e reavaliar o lugar onde eu estive, né? Para mim foi, assim, o convite veio para levantar o roteiro e fazer a personagem. E quando veio esse convite, porque eu já venho fazendo as duas coisas há muitos anos. A primeira vez que eu juntei as duas coisas no cinema foi com De Perto Ela Não É Normal, mas eu também, baseado na minha peça, então era muito ali. Mas quando isso vem de uma mulher do tamanho da Clélia, do tamanho da Rosane, falando, olha, a gente quer colocar isso na sua mão porque a gente acredita que você pode, é tudo o que você esperou na vida. Então esse filme, ele vem com muitas camadas de realização para mim, né? De realização diária, sabe? No meu dia a dia é isso, é escrever, atuar, fazer um bom trabalho. Então foram 3 anos, aí já vai para 4 anos envolvida com o filme, e principalmente contando uma história com essas mulheres, uma história de mulher, uma história que não é só uma história, é uma missão do filme. O filme tem essa chegada de conscientização, então foi muito... foi incrível, assim, incrível. E o filme tem muito humor, né? Uma dramédia, mas tem um humor ali em nuances colocado aqui no meio. Queria que vocês falassem um pouco também sobre a importância de ter, não alívio cômico, mas de ter momentos em que a gente sente o afeto, um carinho daquela família, que não fica só um filme sobre câncer, que é aquele drama pesadão. Mas a história da Clélia, do filme, é exatamente essa, né? É isso.
A Clélia, se você ler o livro também que saiu agora, que ela escreve em cima do blog, tudo, da história dela, você vê que tudo é permeado pelo humor, né? E nada mais libertário, mais transformador do que o humor. O humor te dá uma dimensão para o ser humano única, enorme. Nós brasileiros temos isso muito especialmente. A gente brinca com tudo, a gente cria, né, piada e brincadeira e coisas jocosas em torno de qualquer assunto. Então tinha que ser, né? A partir do blog, a partir dela, a partir da visão, da maneira que a Clélia tem de estar no mundo, que é sempre permeada pelo humor. Então era impossível isso não estar presente, né? O processo foi tão curioso que, assim, a primeira versão era muito mais comédia do que drama. E a gente falou, nossa, ouvindo a leitura, falou, putz, a gente tem que dar uma medida para chegar nessa medida final. Não foi de primeira e nunca é, e não é uma tarefa fácil. Mas a visão da Clélia e a maneira que ela se coloca no mundo é tão inteira e divertida que a primeira versão do roteiro era uma comediona. Você fala, não, e é essa visão que traz essa mensagem de vida, de transformação, de você de você poder estar na tua vida dominando ela, dona dela do jeito que você quer, né? De estar em cada momento da tua vida, da intensidade desse viver, né? Isso é a partir disso tudo aí, né? Da Clélia. Eu estava até falando na outra entrevista que é o humor como ferramenta de sobrevivência. Ah, total. E humor, pra gente, né, como brasileiro, assim, eu acho que é a nossa língua, né? A gente pode estar, isso que a Maria tá falando, a gente pode estar em qualquer situação que ela pode estar muito difícil, mas em algum momento alguém vai vir com uma tirada. Sim. Né? Porque nós somos espirituosos, porque a gente vê a coisa engraçada e parece que a gente precisa disso. Então, acho que também tem esse lugar que o filme tá ressoando tanto nas exibições, porque rir, chorar, rir, se emocionar e sair do cinema querendo viver, sabe assim, ó, vida, me leva, vamos.